Pontos retirados da reforma pelo relator e mudanças feitas. O relator decidiu retirar do texto alguns itens e melhorar outros. Validade da reforma para estados e municípios. O que ainda será discutido com governadores e propostas analisadas. Adoção do sistema de capitalização. Mudanças no BPC. Benefício de prestação continuada, ou seja, não mudará, continua como está. Mudanças na aposentadoria rural, continua como está. Desconstitucionalização, retirada de regras previdenciárias da Constituição, tempo mínimo de contribuição das mulheres. O parecer de Moreira reduziu o tempo mínimo de contribuição para as mulheres se aposentarem. A proposta do governo era de 20 anos para homens e mulheres, mas o relator propôs 15 anos para mulheres. Idade mínima para professoras. Pela proposta do governo, as professoras se aposentariam com a mesma idade que os professores, aos 60 anos. O relatório reduziu para 57 anos a idade no caso das mulheres. Ou seja, melhorou. Aumento de imposto para bancos. O relator propôs aumentar a alíquota da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de 15% para 20% para bancos e instituições financeiras. Segundo ele, a medida trará uma arrecadação extra de 5 bilhões de reais neste ano e tem potencial de arrecadar 50 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Ou seja, uma maneira de entrar dinheiro sem prejudicar a classe baixa. Abono salarial do PIS, PASEP. Pela regra atual, quem ganha até 2 salários mínimos, em média, por mês tem direito ao abono salarial do PIS, PASEP. Há também outros critérios. O governo defendia reduzir o limite para um salário mínimo, hoje em R$ 998. O relator sugeriu no texto uma renda mensal de até R$ 1.364,43. Reajuste da aposentadoria pela inflação. A proposta de Bolsonaro eliminava o reajuste das aposentadorias pela inflação, como acontece atualmente. Pela PEC, proposta de emenda à Constituição, do governo, o cálculo dos reajustes seria definido posteriormente por meio de uma lei complementar. O relator decidiu manter a regra como é hoje, com o reajuste dos benefícios pela inflação, para que eles não percam valor real. Vale-refeição não poderá ser tributado. O relatório excluiu da reforma o artigo que poderia permitir que benefícios como vale-refeição e vale-transporte passassem a integrar a base de cálculo da contribuição para o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. A versão da reforma enviada pelo governo previa que a tributação seria sobre a folha de salários e demais rendimentos de qualquer natureza, o que dava margem a essa interpretação. Transição para servidores. O relatório cria uma opção de transição para os servidores que ingressaram no serviço público até 2003. Na prática, a regra permitirá que eles tenham direito mais cedo a aposentadorias mais altas. Na proposta de Bolsonaro, para ter direito à integralidade, salário do último cargo ocupado, e a paridade, reajuste igual ao dos servidores na ativa, esses servidores teriam que ter 65 anos, homens, ou 62 anos, mulheres. Na regra criada pelo relator, eles ganharão esses direitos aos 60 anos, homem, e aos 57 anos, mulher, desde que atendam os seguintes critérios: 20 anos de serviço público e 5 no cargo em que se aposentar, contribuir por 35 anos, homens, ou 30 anos, mulheres, pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição restante quando a reforma entrar em vigor. Por exemplo, se faltar um ano para uma servidora completar o tempo de contribuição, 30 anos, ela terá que contribuir pelo dobro do tempo, 2 anos. Aposentadoria compulsória de juízes. O parecer acaba com a possibilidade de punir juízes e procuradores com aposentadoria compulsória. A proposta do governo não versava sobre a questão. Hoje, a Constituição define que o magistrado poderá ser aposentado por votação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em caso de interesse público. Pela lei, a aposentadoria seria uma pena disciplinar. O relatório retira essa possibilidade. Pensão por morte. A proposta do governo previa uma nova fórmula de cálculo no caso das pensões por morte, permitindo, inclusive, um benefício abaixo do salário mínimo. A fórmula prevê o pagamento de 60% do benefício mais 10% por dependente adicional. O relator acatou um pedido da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e definiu que o benefício será de 100% se o dependente for inválido ou tiver grave deficiência intelectual ou mental. Outra mudança feita pelo relator é que a pensão não poderá ser menor que um salário mínimo se ela for a única fonte de renda do dependente.
O texto da reforma foi melhorado, ótimas mudanças que privilegiam a classe pobre. A reforma é necessária para que não falte recurso para pagar os benefícios, ou logo não haverá dinheiro para pagamento de aposentadorias. Ou seja, ninguém, principalmente a classe baixa, não pode ser contra a reforma em sua totalidade. A pessoa até pode ser contra alguma medida em questão que precise ser melhorada, pois a reforma é uma variedade de medidas. Ser contra a reforma é ser ignorante, ou estar sendo manipulado por partidos políticos, é estar contra o governo atual visando prejudicar a governabilidade. Pessoas comuns estão sendo usadas por conspiradores políticos contrários ao governo para serem contra a reforma, implantando ideias erradas na população. A reforma é ruim apenas para os grandes e eles enganam os pequenos passando ideias erradas e o povo acredita por desconhecimento, por ignorância. A reforma é necessária e agora o texto foi melhorado. Essas manifestações são fomentadas por partidos políticos contrários ao governo. Eles iludem pessoas normais com mentiras e as fazem participar do protesto. A manifestação teria mais seriedade se todos que lá estão dissessem qual medida que precisa ser mudada, melhorada. Reforma sim, o Brasil precisa.